eu me recordei que quando era muito jovem e havia chegado à capital, cheio de sonhos, de aspirações, para poder conquistar o mundo, porque eu vim do interior, eu senti uma grande solidão, porque eu fiz um concurso público e fui trabalhar numa autarquia governamental. E toda tarde, quando saíamos, cada pessoa encontrava o seu par. Eram amizades, afetos, enamoramentos, cônjuges. E eu me dei conta que era talvez o único que saía sós. E não sei porquê, talvez um dia mais melancólico, e isso me deu uma grande tristeza. Eu saí meditando e fui para a pensão em que me hospedava. Eu não conhecia ninguém, exceto as pessoas que moravam ali na pensão. E disse assim, meu Deus, que coisa, eu sou tão jovem, tenho 18 anos e me sinto tão só numa cidade que deve ter 1 milhão de habitantes àquela época. E então, peguei o bonde, era o tempo do bonde, o streetcar, sentei-me e fiquei melancólico. A tristeza me foi invadindo e começou a chuviscar. Então o bonde estava quase vazio. Quando estava para chegar no lugar em que eu deveria saltar, uma senhora afrodescendente que ia à frente voltou-se para trás, na minha direção, e disse assim, senhorzinho, venha para cá. Eu achei estranho. Olhei para ela e disse assim, eu disse, sim, senhorzinho, venha para cá. Eu então fui andando pela lateral do bonde, que era muito comum, e achei estranho, sentei-me junto a ela. Ela então me disse assim, o senhorzinho está triste, não é? Era o que faltava, porque logo eu me comovi. Eu precisava de alguém para me provocar as lágrimas. E eu disse assim, sim, senhora, eu me sinto muito triste, porque minha família mora fora. E ela então me disse assim, posso pegar na sua mão? Eu disse, mas minha senhora, para mim será um motivo de alegria. Ela pegou a mão e eu senti aquela mão calosa do trabalhador, rude e sofredor. A minha era mais macia, porque eu lidava com papéis, psicografava, escrevia à máquina. Então, claro, a mão era menos rude do que aquela, mas a mão dela não era apenas rude, era uma mão segura, porque ela apertou a minha e eu senti um amparo de uma mão amiga, protetora. Ela então olhou bem para mim, era uma senhora de uns 70 anos, a pele enrugada, mas linda face, aquela face de ternura. Ela sorriu e disse, não salte aí não. Eu disse, mas como a senhora sabe que eu ia saltar? Ela disse assim, meu filho, no mundo tem muita coisa que a gente não sabe. Eu então me lembrei da frase de Shakespeare, de que embaixo dos céus há muitos mistérios. Mas ela era uma pessoa que nunca ouviu falar de Shakespeare. Então eu achei graça de mim mesmo e resolvi não saltar. Fomos saltar na parte terminal. Era um lugar meio deserto, na época em que não havia grande número de casas. Ela disse, venha comigo até o meu barraco. E eu imaginei o que seria um barraco. Naquela época eu não sabia a expressão. Fomos andando para o lado das casas construídas nos pântanos de Salvador. Era uma casa de pau a pique, muito modesta, mas muito limpa. Chamou minha atenção o chão tão varrido, como se diz na minha terra, que se podia comer farinha no chão, porque não estava sujo. Ela sentou-se, mostrou-me um banquinho e disse, eu sei que o senhorzinho gosta muito de café. E eu disse, é verdade. Então eu vou preparar um café. Pegou um coador daqueles antigos, que já não tinha cor, não era nem moreno, nem preto, nada, era antiquíssimo. E fez um café horrível e me deu para tomar. Mas foi o café mais saboroso da minha vida, porque nem açúcar eu pus, tão deslumbrado eu estava com aquela senhora que me chamava de senhorzinho. E aí eu me perguntei, meu Deus, é um anjo que veio do céu para me dar as mãos. Então sentei-me e ela me pegou novamente na mão e disse, senhorzinho, não se sinta sozinho, porque o senhorzinho
tenho uma missão na Terra. Nesse tempo havia o hábito de falar sobre missões. Eu disse, minha senhora, que missão? Eu sou funcionário público, tenho um salário modesto, eu estou começando. Ela disse, sim, está começando. Mas ninguém chega ao fim sem passar pelo começo. Não é verdade? Isso é verdade. Então, espere o tempo. O senhorzinho tem uma missão. E a sua missão é consolar as pessoas. Por isso que o meu guia está me pedindo para consolar o senhorzinho. E eu perguntei, a senhora tem guia? Ela disse, claro que eu tenho. Ela era uma médium extraordinária. Eu era um espírita que estava começando. Aos 18 anos, eu ainda não tinha lido o Livro dos Espíritos. Tinha feito a primeira palestra em Aracaju há apenas um ano. E ela então me disse, nós nos encontramos para apagar a sua tristeza. Deus quer que você sorria, senhorzinho. Sorria. Você nasceu para sorrir e fazer os outros sorrirem. Eu fiquei atarantado, porque era a primeira vez que eu vi aquela senhora. E sem saber o que fazer, eu digo, agora eu posso ir? Ela disse, pode. Toda vez que estiver triste, vem aqui. Esta casa é de nós dois. Eu saí caminhando e pensando, não conseguia concatenar, receber esta mensagem profunda, só fazia dizer assim, meu Deus, muito obrigado. Uma senhora estranha me ama, ela me quer bem, muito obrigado, meu Deus. E aí me comovi muito, eu era muito inexperiente e fui andando até o local em que eu me hospedava. 3, 4 dias depois, eu me lembrei dela e fui à sua casa. No domingo à tarde, eu fui à sua casa. E então eu levei um café que estava muito em moda aqui na cidade do Salvador. E disse para ela, hoje quem vai preparar o café sou eu. E levei um coador novo, afinal de contas, o dela já tinha desencarnado, reencarnado, devia estar na 5ª reencarnação. E ela ficou me olhando, mas senhorzinho, você sabe fazer café? Eu digo, olha, eu sei muita coisa. E comecei a brincar com ele, digo assim, vai ser minha avó espiritual. Eu não conheci meus avós. Aí dei-lhe um abraço, eu tinha vontade de abraçar alguém, mas não tinha como. Dei-lhe um abraço enorme e ficamos amigos íntimos. Mais ou menos durante 6 meses eu frequentei a sua casa. E certo dia, no sábado, que nós tínhamos reunião, eu fui levá-la em casa, agora graças à bondade de um amigo que tinha um automóvel. Convidou-me e eu então digo, olha, eu estou acompanhado de uma pessoa. Não, o carro tem lugar. Levamos. No dia seguinte, ela desencarnou. Mas antes de desencarnar, ela chamou uma vizinha e mandou uma mensagem para mim. A mensagem era esta. Diga, senhorzinho, que sempre agradeça a Deus tudo que lhe acontecer, de bom ou de mal. Eu achei estranho. Eu tinha 18 anos, como é que a coisa ruim que me acontece eu tenho que agradecer? Não tinha ideia da beleza da gratidão. E esculpi na minha alma a figura dessa criatura. Nós criamos em nossa casa um atendimento a pessoas idosas, em homenagem a ela. A pessoas bem necessitadas, em homenagem a ela. E em cada pessoa muito idosa do nosso serviço chamado Caravana Alta de Souza, eu a via. E quando algo me acontecia que não me era agradável, eu era muito inexperiente, e dizia assim, muito obrigado, meu Deus. E cheguei à conclusão que agradecer o mal era uma forma de adquirir experiência e sabedoria. Passaram-se muitos anos. Eu me tornei um adulto, uma pessoa de reflexões, uma pessoa que viajou muito para dentro. Tive dificuldade nos relacionamentos humanos, porque abracei o Espiritismo e abracei Jesus Cristo. Então eu disse para ele certo dia, você sim, eu sei que você é o meu amigo íntimo, porque você é o amigo que na hora grave não teve amigos. Cresci, e a imagem dessa senhora, toda vez que eu estou preocupado, ela me aparece e diz assim, agradeça a Deus
o que está acontecendo com o senhorzinho. Vim constatar que se trata de uma entidade de nobre elevação espiritual. Então eu aprendi a ser grato e me ficou tão penetrante que quando eu estou na área da mediunidade e os guias me dizem, nós hoje vamos atender um espírito muito infeliz. Você se importa, meu filho, de oferecer? Digo, absolutamente. Eu agradeço, porque também eu sou um espírito necessitado. A mediunidade toda eu a exerci em contato com os espíritos mais sofredores, porque, afinal de contas, são os mais necessitados. Os espíritos bons são mestres queridos que nos vêm disciplinar, que nos vêm orientar. Passaram-se os anos e a gratidão tornou-se um princípio terapêutico, porque hoje, na terapia do equilíbrio, a gratidão tem um lugar preponderante. Os modernos terapeutas dizem o seguinte: uma pessoa que é grata produz oxitocina. A oxitocina é um hormônio do amor. Por exemplo, a criança está no ventre materno, a mãe acaricia, ela derrama altíssimas quantidades de oxitocina. Quando o pai, o marido, chega e toca na barriga, outro. E quando a criança nasce, hoje, a moderna obstetrícia coloca por um pouco sobre o ventre da mulher, para que não se interrompa aquilo que o cordão umbilical vai cortar. A oxitocina interna agora passa a sair na direção da pessoa. Então, quando nós somos gratos, nós não temos as trágicas enfermidades cardiológicas, os derrames cerebrais. Quando nós temos o sentimento de gratidão, a nossa pulsação não tende a altas manifestações. Ela é sempre um pouco mais baixa, o que é muito comum nos médiuns equilibrados. Ter um pouco de pressão arterial no, digamos, 11/6, por exemplo, 12/5, numa hipótese. Então, isso é resultado do quê? Do sentimento de gratidão, porque o sentimento de gratidão é da alma. É a alma que descobre o encanto de ser boa, de servir e de ajudar. O sentimento de gratidão é o nosso despertar para a realidade da vida. E nós poderemos fazê-lo de 1000 formas. Então, por exemplo, olhar o dia. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Temos um incidente. Muito obrigado, meu Deus. Poderia ter sido muito pior. Ainda quando eu era jovem, um espírito chamado Marco Prisco, que é jovem, desencarnou com os 22 anos, em Roma Antiga. Ele fazia parte do grupo de servidores de Públio Lentulus. Ele me disse uma coisa: se alguém te disser palavra grosseira, agradece, porque ele poderia agredir-te com um golpe. Mas se alguém te agredir, aplicando-te um golpe mesmo covarde, agradece a Deus, porque ele poderia matar-te. Eu achei aquilo estranho. Mas se alguém te matar, agradece a Deus, porque tu poderias ser o assassino e, no entanto, és a vítima. Agradecer sempre, porque a gratidão é a ternura de Deus para com as criaturas. Por amor às criaturas, a lei divina da evolução é feita de reencarnações. A pessoa erra e tem oportunidade de reparar. Reencarna-se. Se equivoca e tem a dádiva de recomeçar. São as bênçãos da gratidão, porque todos, neste processo evolutivo, nos equivocamos, mas não por maldade, sim por ignorância. E à medida que os anos se sucederam, eu comecei a compreender de uma maneira tolerante que o mal é nada mais do que o desconhecimento do bem. E pude constatar em uma reunião mediúnica muito bela, há poucos dias, quando
um dos médiuns presentes no trabalho Socorro, voltou-se para mim e disse: Edivaldo, eu lhe quero pedir perdão. Eu estranhei aquilo, eu estava lúcido, psicografando. E então o Espírito disse: pois é, eu não fui a pessoa que você supôs, não correspondi à expectativa, etc. Mas como eu estava em transe da escrita, eu só podia prestar atenção em parte. Mas como a comunicação demorou, eu terminei a psicografia e então eu vi quem era o coração amigo. O Espírito dizia no fim assim: eu me sinto constrangido a dizer o meu nome, porque estive ao seu lado tanto tempo e não aproveitei. E agora eu percebo quanto eu perdi. Então eu comecei a pensar, não disse nada, não enunciei o nome, porque ele não queria dar, eu não digo o meu nome, porque fico constrangido. E então, mentalmente, eu lhe agradeci, eu não sabia que ele teve esse mal-estar em referência a mim. Sempre considerei de uma forma muito boa. E mais tarde, quando eu me fui deitar, ele voltou. Voltou e me disse: quanta coisa eu devo ter lhe feito de mal. E eu não sei explicar por quê. Então eu não posso ter paz desde quando eu desencarnei. Eu digo: olha, meu irmão, tenha a certeza absoluta que de maneira nenhuma eu lhe vou perdoar, porque eu nunca notei. A gente só perdoa quando tem mágoa. Mas como é que eu vou ter mágoa de você? Você foi uma pessoa que me ajudou muito, que foi muito útil, e de fato, porque o problema eram conflitos dele. Então, a partir desse momento, eu me tornei grato, porque eu notei como era uma pessoa sofredora. E a gente convivendo nunca se havia dado conta. Então, a vida deve ser um poema de agradecimento a Deus. Estamos vivendo uma hora muito difícil, mas ao mesmo tempo abençoada pela oportunidade de conviver com os nossos filhos. A infância dos nossos filhos, invariavelmente nós perdemos, trabalhando para dar-lhes conforto, mas não para dar-lhes carinho. O carinho é mais importante do que o conforto. O que aquela senhora afrodescendente me deu não tem preço, porque graças àqueles conselhos é que eu pude asserenar-me. Se eu tivesse recebido um prêmio em dinheiro de loteria, uma promoção, tudo ok, muito bonito, mas não teria tido o amadurecimento, a paz de espírito que a sua voz generosa me deu. Quantas vezes um olhar de uma pessoa querida nos enriquece de júbilos. Não economizemos, pois, a oportunidade de sermos gratos a Deus, mesmo agora com a pandemia, porque todos iremos morrer. Claro que nenhum de nós pretende desencarnar agora, mas o que importa é a vida eterna. Quando desencarnarmos disto ou daquilo, nós continuamos a viver com excelência. Ao longo desse emocionante relato, Divaldo nos conduz por um dos momentos mais significativos de sua juventude, o encontro com uma senhora simples, mas profundamente conectada ao mundo espiritual. E para compreender em profundidade o que foi dito, é importante esclarecer alguns pontos fundamentais do espiritismo. A senhora que estende a mão a Divaldo no bonde é uma médium. Mas o que é afinal a mediunidade? O espiritismo esclarece que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre os encarnados, nós, os que estamos vivos na Terra, e os espíritos desencarnados. E ela pode se manifestar de diversas formas: pela psicografia, pela audiência, pela vidência ou mesmo por uma simples inspiração. Naquela tarde, a senhora, conduzida por seu guia espiritual, pressente a dor do jovem e com delicadeza, cumpre uma tarefa muito importante: acolher Divaldo para impedir a abertura de campo às vibrações negativas. Essa mulher fala de forma direta sobre a missão de Divaldo. É importante entender que, segundo Allan Kardec, todos temos uma missão, mesmo que modesta. A missão não precisa ser grandiosa aos olhos do mundo. Ela pode consistir apenas em consolar alguém, sustentar o lar, criar os filhos com amor, praticar a caridade em silêncio.
No caso de Divaldo, a sua missão seria de extrema responsabilidade: consolar as pessoas através da divulgação da doutrina espírita, e ele mesmo só compreenderia isso plenamente muitos anos depois. Mais adiante, somos levados a refletir sobre um conceito essencial, porém difícil de ser vivido: a gratidão diante da dor. Quando essa senhora, já desencarnada, envia a mensagem para que Divaldo agradeça a Deus por tudo, inclusive pelo que é ruim, ela está ensinando um princípio profundo da doutrina: o mal aparente como instrumento de aprendizado. O Espiritismo nos mostra que os sofrimentos não são punições, mas experiências necessárias para o nosso crescimento espiritual. Divaldo cita Marco Prisco, espírito que lhe ensina uma visão ainda mais elevada. Mesmo diante da agressão, ou até da morte, a gratidão é o caminho da consciência superior. Isso nos remete ao entendimento da reencarnação, um dos pilares do Espiritismo, onde cada dor pode ser uma reparação, um ajuste de rota, uma oportunidade de elevação. E por fim, há uma conexão surpreendente entre fé e ciência. Quando Divaldo fala da oxitocina, o hormônio do amor, ele aproxima o sentimento de gratidão de um efeito fisiológico comprovado. Pessoas gratas adoecem menos, têm o coração mais saudável e vivem com mais serenidade. O Espiritismo não se opõe à ciência, ele a acolhe como parte da verdade. E neste ponto, o que antes parecia apenas um conselho espiritual, se confirma como uma diretriz terapêutica moderna. A narrativa de Divaldo desenvolve com maestria pontos centrais da doutrina espírita, como mediunidade, missão espiritual, reencarnação, influência dos espíritos, gratidão como cura e a conexão entre ciência e fé. Ela serve como uma chave para compreendermos aspectos profundos da vida espiritual. A presença daquela senhora no bonde revela como os laços invisíveis da espiritualidade podem se manifestar nas horas mais silenciosas, e nos convida a perceber o invisível em nosso cotidiano, ensinando que pequenos gestos também são formas de tocar o divino.